Luísa. Bom dia, Luísa. Bom dia, Flor. Bom dia, meus lindos, minhas lindas. Bom dia, meus amigos, né? Meus amigos, minhas amigas. Vamos beber uma água. E sem mais delongas, vamos ver uma palavra para estarmos meditando hoje. Hoje não, agora. Então vamos começar por aqui. 1 João. Vamos ler alguma coisa no capítulo 1, capítulo 2 e aqui no capítulo 3. Nosso título hoje é Deus é Pai e é o que? Santo. Seus filhos são também santos. O que nós entendemos aqui como seus filhos? Vocês vão lá em Gênesis capítulo 2, ali no versículo 1, vocês vão ver. Lê 1, 2, 3, mas ali especificamente no 1 e 2 vocês vão ver ali que está falando do exército que foram criados antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo, o exército do qual, né, fez o humanoide à sua imagem e semelhança. Lembra que Gênesis 1, 26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então foi criado primeiro o que? Os filhos, o propósito para ministração, o que? Do verbo que iria se encarnar e se encarnou, né? João 1,14. O verbo se fez carne e habitou na terra. E os ministros, né? Ministros quer dizer servos, os filhos que foram criados para completar a obra, né? Gênesis 2, versículo 1, que também está lá em Hebreus, né? Hebreus, ali no capítulo 1, que vai do 1 até o 14, especificamente, esses filhos está no versículo 14. Vai entendendo, hein? Preste atenção. Vamos ler alguma coisa? Preste atenção. Para começo de assunto, nós vamos entender a palavra que João foi, assim, o discípulo amado, né? Aquele que fazia parte, né? O resiliente que estava em João, né? Fazia parte daquele exército que falamos agora de Gênesis 2, né? Que foi criado, né? Foi criado os primeiros para o propósito do governo, das dispensações, né? Da aliança, dispensação é a mesma coisa. Então, foi criado para a dispensação, para as alianças, para o governo, né? Para ajudar no governo. Porque dispensação é forma do eu todo, né? O eu sou, como queiram dizer, assim, governar, né? A galáxia, a sua humanidade toda, né? Por isso que quando aquele povo lá da galáxia, né, começou a voltar de novo da dispensação, modo de governo, do qual foi ali, né, boas novas, vivo e novo caminho da graça, né? Ele levou e eles aparentemente criou, mas depois começaram a voltar para os rudimentos, né? Isso, assim, mera coincidência se hoje a gente vê isso, né? Oh, meu Deus. Aí, então, voltando, né, para as coisas do antes-Messias, eu vou dar um exemplo. Hoje, por exemplo, nós estamos, né, no reino de Deus, nós já estamos no reino que estava próximo quando Jesus de Nazaré veio, mas hoje não está próximo, nós estamos no reino, depois da cruz, né, foi o quê? Rasgou-se o véu e nós temos livre acesso ao trono da graça, então estamos o quê? No reino de Deus, né? O trono da graça está no reino de Deus, não é verdade? O reino de Deus diz que não é comida e não é bebida, ele está dentro de nós, né? Você mesmo fala, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então vai entendendo, né? Então não tem como você ir buscar presença aqui, buscar presença ali, sair da presença, entrar a hora que quer, ou achar que a presença de Deus está em púlpito, né? Então o lugar só é santo se tiver santo.
Entendeu? Preste atenção, hein? Então, voltamos ao nosso entendimento aqui. Então, João, né, foi aquela testemunha viva da transição. Né? O que é transição, irmã? Ele foi a testemunha do Jesus de Nazaré para Jesus Cristo. Né? Vocês vão ali no João, no capítulo 21, né? Todo ali, principalmente ali no finalzinho, né? Que está aquela discussão ali de, né, com Jesus ali, Pedro, João, né? Acho que é Pedro que diz, né? E esse teu filho amado aí, eu não sei o quê. Pera, leva ali que você vai entender direitinho. Eu vou até ler um pouquinho, de repente, daqui a um pouquinho para vocês entenderem. Aí, o que acontece? Jesus fala que, ó, se eu quero que ele seja o testemunha, né, que ele esteja vivo quando eu voltar, o que vocês têm com isso? Presta atenção, entendeu? Por quê? Porque iria ser a transição, né? Ali eles estavam com o Filho do Homem, né? Então ele estava falando, ó, quando o Filho do Homem voltar, o único testemunha seria o João, né? Ele disse, se eu quero, né? Exatamente que quando aconteceu o quê? Por que ele voltou? Né? Para concluir o quê? O juízo, para poder o quê? Justificar alguns por a fé. Né? Porque lá em Mateus 24, todinho, né? Ele pregou sobre a derrubada do templo de Jerusalém. Né? Quem crer será salvo, quem não crer, né? Como está lá em Marcos, né? Está condenado. Mas condenado o quê? Condenado a morte eterna. Né? Então, aquele estaria salvo, né? Salvo, que até lá acho que no livro de Mateus mesmo ali, né? Naquelas os capítulos, ele está falando, ó, vocês quando estiverem em algum lugar, vocês fogem para a montanha, vocês sei o quê, porque quando tiver, às vezes vai estar dois, um vai se salvar e o outro não, né? Porque o que ele que acredita, né? Vai estar o quê? Vai entrar com providência, né? Aquele que crê vai estar atento, né? Então, trazendo-os para os dias de hoje, esta salvação de hoje é aqui, ó, na mente, lucidez, culto racional. É um culto de transformação. Essa é a nossa salvação hoje, né? Porque muitos querem viver na mesmice, né? De culto, de tradição, de cultura, de cultura de viver por mandamentos, né? De uma nação que já foi dispersa, né, que é Israel, né? Então, um exemplo. Aí eu falei, irmãzinha, eu vou pregar evangelho para você. Aí eu falo assim, abre aí, que eu vou te provar, entendeu? Que o gafanhoto vai destruir tudo. A irmãzinha, coitada, ela é abençoada, ela na inocência dela, ela está em paz. Aí chega desavisada, diz que vai dar uma boa notícia, quem não quer receber boa notícia, e manda ela abrir Malaquias 3:10. Entendeu? Presta atenção. Para começo de assunto, o livro de Malaquias foi escrito para Israel, para o povo e para os sacerdotes que estavam fazendo tudo errado, né? Era o povo de duro serviço, não tinha conhecimento nenhum. Que quem fala é a palavra. Vocês vão lá em Oséias 4, ali no versículo 1 e 2, ali tudo, até o 6 e tudo, mais 7, 8. Está escrito ali, o povo só fica falta de conhecimento, o povo não tinha conhecimento de Deus. Então, tá. Aí ali no livro de Malaquias está falando daquele povo, né, que não tinha conhecimento de Deus e fazia tudo da forma que eles queriam, atropelava, pão duro, né? Então, ali uma exortação para Israel. E o que é pior, como que é boa notícia se aquela palavra ali, o Messias não tinha vindo. Afinal, presta atenção, hein? Então, hoje, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, certo? Mas se você falar que é boa notícia Malaquias,
Eu estou dando apenas exemplo de Malaquias, porque é mais corriqueiro, assim, mais que a gente escuta. Mas estou falando de todo o livro de história, entendeu? Porque você tem que ler a história como história, entendeu? De Gênesis a Malaquias, aliás, de Gênesis a João, entendeu? É história. Aliás, vou mais além. Todo livro, tanto o antigo como o novo, tudo é história, né? Tudo é história. Agora a gente tem que separar tudo bonitinho. O que foi as profecias? Por exemplo, o livro de Atos, está no Novo Testamento, também é história, é verdade, está um livro histórico. Então a gente tem que primeiro entender, né? A situação, né? Momentos, para quem, por quê, né? E o que podemos extrair, fazer exegese, extrair para nós, né? A visão, que podemos ser o que? Iluminados, porque nós hoje podemos ser iluminados pela revelação, porque o Messias já foi revelado. Como é que tu vai dizer que boa notícia Malaquias, menino? Malaquias ainda não tinha vindo o Messias. E ali, no livro de Malaquias, está falando do dia da vinda do Senhor, né? Não está falando nada de segunda vinda, porque ainda não tinha vindo, entendeu? Presta atenção, hein? Então ele está falando da vinda do Senhor que veio, né, que foi o Messias. Depois de Malaquias, ficou assim 400 anos para o povo assimilar, entendeu? O eu todo ficou, não cortou a relação, entendeu? Ficou só de butuca no povo, entendeu? A eles se atentarem. De Malaquias para Mateus foram um período de 400 anos de silêncio. Então, como é que tu vai pegar uma palavra de Malaquias e trazer para um povo que já conhece Cristo Jesus? Eles não são nem do caminho, que caminho foi pessoal do Jesus de Nazaré, que Jesus de Nazaré para os judeus, que ele veio para Israel, não é isso? Vai lá em Mateus 15, 24, tu vai ver. Também vai em Mateus 10, versículo 5, tu vai ver ele mandando falar com o povo de Israel, o pessoal perdido de Israel. Ou tu quer mais? Vai lá no livro de Ezequiel, a partir ali do capítulo 2, todinho, entendeu? Tu vai ver a incumbência que aquele resiliente que lá na frente veio, né, como filho de Deus, ele recebeu toda a incumbência, né? A Israel, entendeu? Então, lá na frente, nós estamos falando de João, que era testemunha, né? Ali no capítulo 21 de João, estão ali, onde ele falou, se eu quero que João veja essa conclusão, né? Porque, como eu disse ainda há pouco, Jesus veio, né, para os judeus, então ele era para os judeus, né? Os hebreus, Israel, tudo é a mesma coisa. Então, para eles, ele era o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Para eles. Então, depois da cruz, né? Depois que ele foi o Cordeiro Santo, que ele pagou o preço, né? Ele se deu, o véu foi rasgado, abriu. Então, agora se abriu o quê? Aquilo que ele pregava, o Filho do Homem pregava o quê? O reino que estava próximo. Então, em Jesus Cristo, o ressurreto, chegou o reino, né? Que é o reino estabelecido, né? Aquele reino que estava próximo não estava mais próximo, e se estabeleceu. Por isso que em Mateus 7, 22, ele disse, eu fiz maravilha no seu nome, eu curei no seu nome, mas ali no 23, ele falou, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque até os dias de hoje, né, fazem maravilhas, fazem muita coisa. Deus, ele é fiel à palavra dele, né? Muitas coisas acontecem porque Deus, ele é fiel à palavra dele, mas aí eles pegam, né, as honras para eles, assim como pegou as ovelhas, né? Que Jesus falou o quê? Pedro, tu me ama, então apacenta minhas ovelhas. Mas os Pedros da vida, nós vemos que cada um pegou a ovelha para si, porque fala que a ovelha é minha.
Ah, vocês vão lá e tudo, vocês ganham alma. Eles falam, ganham alma para Jesus, né? Mas na verdade estão querendo ovelhas para eles. Porque não faz sentido ganhar alma para Jesus, porque se a alma é de Jesus, nós somos almas viventes, então somos vidas, né? E vida e abundância, somos vivificados, porque a alma é de Jesus, né? E o próprio autor, criador, consolador, consumidor, resgatador das nossas almas, disse que, lá no livro de Hebreus, que ele vai escrever nas nossas mentes, né? Na alma, né? A lei, porque o homem, né? Ele rouba, ele tenta roubar a glória de Deus. Ah, porque foi aqui que aconteceu, você tem que ficar aqui, porque é aqui que você recebeu. Ah, porque que você aconteceu. Ah, porque aqui que você não sei o quê. Ah, porque aqui aonde? Se você estiver falando que aqui na mente, aí tudo bem. Porque Cristo, o reino de Deus, não é comida, não é bebida, e ele é estabelecido aqui, ó, na mente. Maior é aquele que está em nós, que é aquele que está no mundo. Então, Atos 17, 24 diz o quê? Ele não atua, né? Ele não está em lugares específicos. Leia lá, Atos 17, versículo 24 ali em diante. Ele não atua em templos feitos por mãos, né? Então, nós temos que nos congregar para entender a visão, como foi costume dos judeus. Os judeus não se reuniam, né, todos os sábados, né? Tinha ali a lei, né? Esse negócio de domingo é outra coisa. Aí foi Constantino, em 7 de março do ano 321, estabeleceu, por causa ele abriu uma cruz e mandou todo mundo assim, não ir mais para os matos, e assim abriu de novo, assim, ergueu de novo as congregação que Jesus profetizou que derrubou, mas ele ergueu de novo, fez uma falsa paz. Agora vocês vão trabalhar até o sábado, e no domingo agora vai ser o dia do Senhor, mas é o Senhor que eu quero, entendeu? Então, enfim, outro assunto, né? E ali o povo ali, né? Claro que teve o radical que não se curvou, né, a este Senhor, do qual, né, todo o sistema vem de lá, né, do sistema romano, né? Então, o que se adquiriu até hoje foi um falar do outro, né? Falando falar do outro, até aqui, que é ali, não sei o quê, um querer ser melhor do que o outro, e se dividiram em tudo, dividiram em estatutos, se dividiram em visão, né? E virou uma confusão. Mas vamos voltar aqui para o que nós estamos entendendo, que foi o livro de João. João foi a testemunha, né? Tanto é que o verbo falou, João viu, né? Milhares e milhares de anjos, que foi a visão, né? Lê ali Apocalipse a partir do capítulo 1, todo ali, que vai entender que foi espírito, e em espírito, da mesma forma que o verbo apareceu para Saulo, que virou Paulo, né? Aquela luz, Atos 22, do versículo 6 ao 9. Da mesma forma, né? Aí também, quando Jesus, já depois da cruz ali, quando eles ficaram ali, está escrito no livro de Atos, né? Que o anjo falou, ó, este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, é o mesmo que vocês vão ver descer. Era o homem, era o filho do homem, não era o filho do homem que estava subindo, gente, não é? Então, da mesma forma, em espírito, né? E em espírito ele veio concluir no ano 70 descer a sua o quê? Justiça. Por isso que foi o quê? Justificar. Romanos 5. Por isso que foi justificado alguns pela fé. Porque a fé é o quê? A certeza do que você não está vendo, mas está sendo executado. Então, o povo é de dura cerviz. O povo quer ser religioso, não quer entender a palavra. Então ele falou assim, ó, esse mesmo que vocês estão vendo subir é o mesmo que vocês vão descer.
Vai lá em João 3, versículo 13, que está escrito lá. Ninguém vai para o céu, a não ser aquele que veio de lá. Entendeu? Que é o resiliente. Que está em Jesus de Nazaré, o resiliente. Estava lá em Ezequiel. Entendeu? Em Enoque. E outros. Então, entendeu? Vai lá, Hebreus 1, versículos 5, 6. A qual dos anjos, a qual desses mensageiros eu gerei, né? Eu disse, eu gerei como filho. A qual? Entendeu? Eu peguei desse exército e gerei como filho. E novamente, porque eu já introduzi ele várias vezes, novamente o introduzi para serviço. Mas agora como filho, né? Primogênito e unigênito. Né? Gênesis 2, 1. Foi criado o exército primeiro. Né? Tá prestando atenção? Ah, presta atenção, menina. É com carinho que a gente estuda para a gente estar compartilhando. Com carinho, muito carinho. Né? Repartir esse bolo maravilhoso. Então presta atenção. Eu acabei quase que não falando nada. Mas vou falar agora alguma coisa aqui de 1 João, 2 João, 3 João. Então sabemos que quando Jesus, né, ali pregou em Mateus 24, né, ali todo, meditem lá. Então ali ele estava trazendo para aquele povo o fim de um período, né? Qual período? Fim do período, né, do templo de pedra, né? Porque iria vir o templo, o quê? Templo verdadeiro. Por isso que ele até disse, não lembro o versículo, que ó, eu vou derrubar em três dias, né? Alguma coisa assim. Vou derrubar e vou arribar em 3 dias. Mas o que ele arribou foi o quê? Templo espiritual. Somos o templo de Deus, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, ele está dentro de nós. Não é verdade? Então, ali temos que entender a palavra. Foi fim de um período, não é fim de mundo. Como Deus de criança, eu ouvi os inocentes pregar que está escrito, que não sei o que, está escrito. Está escrito que é um período que Jesus estava pregando ali, né? Um período de final de tempo, né? E ele veio trazer o juízo para Israel, né? As tribos que se dividiram, porque a tribo era unida, né? Mas se dividiram depois da morte de Salomão. Virou reino, o reino se dividiu, era Reino Unido. Jesus, né, veio lá na frente para unir este reino que lá atrás, depois da morte de Salomão, foi dividido, que virou Reino do Norte e Reino do Sul, sendo a mesma família. Judá, reino que era o mesmo da família do Reino do Norte, que é Israel, né? Então Jesus lá na frente veio trazer a unidade, mas pulando para os anos 300 e pouco ali, no Constantino, né? Aquele Império Romano que já vinha ali muito ali, acabando com tudo. Lembra da história de Nero, que botou fogo em tudo? E teve também a história da cruzada, se vocês quiserem lá estudar o que é o tempo da cruzada. E muita coisa, foi muita morte, muita confusão, né? Que ali eles viviam. Então, aquele reino que eles ali reformou, depois lá em 1517, Martinho Lutero deu uma nova reforma, né? Deu uma nova forma, não é verdade? Deu uma nova forma, mas assim mesmo
Até os dias de hoje, essas formas foram para o quê? Para unificar a religiosidade com política e comércio. O propósito é diferente daquele exército que foi criado lá em Gênesis 2, versículo 1. Entende? O propósito é outro. Por isso que a missionária chega e fala: vou pregar boas novas. Abre aí Malaquias 3:10. Não se atenta, né? Porque a pobrezinha não lê ali e fala amém. Porque ela nem se atenta que o livro de Malaquias, no Messias não tinha nem vindo. Então aquela palavra não podia ser para ela, não pode ser. Entendeu? Ela está um pouco enganada. Entendeu? E o gafanhoto ali também está falando ali, Malaquias, que ali está falando que o gafanhoto é gafanhoto, bichinho que come as plantações, porque ali eles plantavam, né? Porque a tribo de Levi não plantavam, porque eles eram aqueles que se beneficiavam das ofertas, dos dízimos, né? Os dízimos da hortelã, do dízimo da batata, do chuchu, do grão, do arroz, do feijão, entendeu? Eram para eles. Os bichinhos eram para fazer os sacrifícios, né? E benefícios para eles, mas eles faziam tudo errado, né? Eles manipulavam, eles faziam tudo que não era para ser feito, e por isso foram sacrificados. Não é verdade? Foram dispersos, não é verdade? Então ali Deus permitiu, né? Deus permitiu o povo ser invadido, né? Eles foram a Babilônia, invadiu Judá, né? Os assírios invadiu ali, dispersou todo Israel, entende? Esse aí é um outro vídeo. Então nós temos que nos atentar e trazer apenas a visão para os dias de hoje, porque está sendo quase que a mesma coisa. Estão, como aquele povo com Moisés, andando em círculo da religiosidade hoje em dia, no deserto da ignorância, porque não estudam a Bíblia, fazem show da fé, show do milagre, show disso, show daquilo. Hoje não priorizam estudar a Bíblia, e estudar da forma correta, né? Não é ensinar que Malaquias 3:10 está falando que o gafanhoto vai comer a finança da irmãzinha, vai derrubar tudo. Que é isso? Deus nos deu vida e vida em abundância. Ele que nos abençoou com toda sorte de bênção. Isso que nós temos que pregar, né? Isso que nós temos que pregar. Fomos abençoados com toda sorte de bênção. Temos que pregar que teve uma profecia 700 anos antes do Messias, que está lá em Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Entendeu? É isso que nós temos que pregar. E não dizer que vai ser a coisa, Deuteronômio 28, de que não sei o que, se não fizer isso vai ser amaldiçoado, não sei o que, tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque se não sei o que, entendeu? São vãs filosofias, palavras que aprendi maquinalmente com homens, Isaías 29:13, entendeu? Mateus 7:23, eu não vos conheço. No reino espiritual não tem isso. Entendeu? No reino espiritual não tem isso. Então vocês estão seguindo a homens. Gálatas 1, versículo 10. Acaso nós estamos aqui para servir homens? Se estou aqui para servir homens, então não sou servo de Deus. Porque não podemos agradar a dois senhores. Ou você agrada um, ou agrada o outro. Escolhe. Ainda é tempo.
Preste atenção, hein? Então, aqui em 1 João, 2 João, 3 João, enfim, por que João escreveu essas epístolas? Porque havia ali em Jerusalém, né, um amado que chamava-se João Levi. Então ele estava se pondo como Deus, entendeu? Estava ali referido, porque Jesus, ele pregou sobre a derrubada do templo, mas ele ali foi para o templo ali querendo ser Deus, e foi falado isso, Paulo falou para o povo, né? Porque Paulo, ele morreu no ano 67, o templo foi derrubado no ano 70 desse, que o Filho do Homem veio. Filho do Homem era uma expressão dos judeus, entendeu? Então o Filho do Homem não foi Jesus, Jesus veio em espírito, ó, aquele que vocês viram subir foi o mesmo que veio descer, subiu foi em espírito. Então esse Filho do Homem que veio com as mãos para derrubar, para poder cumprir aquela profecia que foi feita por Jesus, foi Tito, filho de Vespasiano, entendeu? Então que ali derrubou. Mas ali antes, né, porque quando estavam naqueles rumores de guerra, de confusão ali, então se estabeleceu um homem chamado João Levi, que estava ali como um intercessor. Então era o falso Cristo, era o anticristo, aquele que o próprio Jesus pregou, acho que está lá no livro de Mateus, assim, ó, quando vocês verem falar assim, ó, o Cristo está ali, não acredita, o Cristo está ali, não acredito, ele pregou, vai lá no livro de Mateus, procura onde está escrito, está falando tudo sobre os falsos profetas, próprio Jesus. Então João, dessas cartas, ele está alertando o povo, por isso que tem uma parte que ele fala, né, que vocês têm que crer naquele que vocês viram. Ele fala assim, ó, filhinhos, já é a última hora, para você entender, preste atenção. E como ouviste que veio o anticristo, entendeu? Ali João, olha, isso foi muito tempo atrás, ele está falando que o anticristo está vindo agora, e que é fulano, que é esse plano, não. Ele estava advertindo aquele povo que iria passar por aquele processo da conclusão daquela transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo. Então ele disse aqui, no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 18, ele diz assim, ó, filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos tem surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora, entendeu? A última hora, não de final de mundo, o mundo não acabou, não é verdade? Era a última hora, última hora daquele reino que estava próximo, chegando ali, né? Então, que lá em João 14, né, ali falou assim, é preciso que eu vá para que o Consolador venha. E o que Jesus pregou? Aonde tiver 2 ou 3 mais em meu nome, ali eu estarei. Ele estaria em carne? Não, em espírito. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Entendeu? Presta atenção, hein? Então, eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram do nosso, porque se tivesse sido do nosso, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então muitas vezes, quando às vezes nas congregações, né, às vezes um irmão sai de uma igreja para outros, ou sai da igreja, não importa, eles pegam assim para falar sobre a situação. Mas não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui está falando sobre o anticristo, que existe às vezes no mundo ali, muitas pessoas unidas, mas nem todos estão na mesma visão, como hoje o que mais vemos
Nós estamos no reino já estabelecido, consumado, que é o reino eterno, o reino da graça de Deus, não é verdade? Reino eterno, reino eterno. Mas o que fazem muitos? Tentam ser senhores, tentam ser intercessor de um reino que já foi eterno. Tentam fazer cultos de adoração a um morto. Porque se anunciam a morte de um soberano. Que doutrina é essa? Que doutrina é essa? Como é que vai falar que acredita no reino já estabelecido, no novo e vivo caminho, Cristo vivo? Porque Ele vive, podemos crer agora, não é nem no amanhã, é agora. E como é que vai anunciar, fazer cultos de anunciar a morte de um soberano? Como o soberano morrer quando? Sabemos que ele veio uma vez, uma única vez por todos, já sacrificou, pagou o preço, né? Ele foi o Cordeiro Pascual, já está lá na história, não é verdade? Pagou o preço. Ele não vai voltar, ele não vai fazer de tudo de novo. E ele não vai andar de novo em Jesus de Nazaré, nem em lugar nenhum, para que venha o bambambam para matá-lo de novo, gente. Não pode ter no mesmo lugar dois valentes. Então eu acredito no valente Cristo que vive em mim, eu acredito num valente que está todo mês querendo matar o soberano. Dá para entender uma coisa dessa? Então pegam-se a história, né, a exortação que Paulo está fazendo lá, aquele povo de Corinto que estava desregulado nas ideias, fazendo tudo errado, né? Vai lá e procura estudar o pessoal lá de Corinto, ver o que eles faziam, né? Então é uma exortação, ele não está mandando fazer doutrina. Ali pegam ali e vão se fazer em memória. Memória é de quem morreu. Então uma hora anunciam a morte, outra hora fazem memória. É uma confusão só, mas preste atenção. Então é isso. Então ele fala que está no nosso meio, mas não entendeu nada. Entendeu? Porque viram que anticristo. Cristo quer ser ungido. Então fica os ungidos e os antes ungidos, né? Juntos ali, porque não entende. E quando alguém às vezes abre um pouco a visão, a lucidez, às vezes é taxado como endemoniado. Por quê? Porque eles querem continuar vivendo de tradição, de costumes. Aqueles, entendeu? Que tentam olhar na visão espiritual, porque nós somos hoje iluminados. O Verbo já se fez carne e habitou entre os judeus, e já se revelou, né? E se revelou a Paulo, iluminou a Paulo. E Paulo iluminou aquele povo, do qual nós hoje pegamos o quê? A visão. Pegamos apenas a visão, porque a peleja era com aquele povo, né? E muitos ali, você vê lá no livro de Atos, que muitas vezes ouvia, né, a palavra, iam se convertendo. Então temos que entender que tem ali dois evangelhos, né? Aí para você entender que tem dois evangelhos, é só vocês vão ir lá, que não dá tempo aqui nesse vídeo. Próximo vídeo, de repente, eu posso ter sobre isso. Leia Gálatas no capítulo 2 ali todinho. Começa do 1, capítulo 1 todo, aí vai lá para o capítulo 2, vocês vão entender ali a peleja de Paulo explicando que ele recebeu a incumbência no terceiro céu, na terceira dimensão, né? E foi o próprio Cristo, aquela luz que encontrou com ele, porque quem encontrou com ele foi o Filho de Jesus de Nazaré, né? Foi a lucidez. Encontrou com ele, quem estava com ele, que ele se prostrou e se converteu, porque ele era perseguidor, se converteu. Então é diferente de Pedro, Tiago, João, que andou com Jesus de Nazaré.
Então eles foram incumbidos de pregar aqueles o quê? Aquele povo que eram da circuncisão, né? Da circuncisão, que eram contra os incircuncisos. Então leiam direitinho no capítulo 2 de Gálatas, no capítulo 3 de Gálatas, vai do Gálatas todos estudando e meditando que vocês vão entender. Entende? Então, é isso. Nós temos que entender. Quando você lê ali o livro de Tiago, por exemplo, ali, né, Tiago está pregando para as 12 tribos. Não está pregando para os gentios, não está pregando para mim, para você. Nós temos que pegar sempre o quê? A visão. Entende? E entender o tempo, a cultura, o porquê disso, o porquê daquilo. Né? Porque uma coisa é falar, o Gálatas 3, versículo 10 diz que, né, maldito é aquele que cumpre uma coisa e não cumpre outra. Que não adianta você dizer que, oh, isso o que é o bicho gafanhoto vai comer, não sei o que, mas você circuncidou? Não? Não, né? Olha, o sábado, a circuncisão e o dízimo foi estabelecido, né, antes da lei. Agora, o que temos que entender é o que é o sábado para nós hoje, o que é a circuncisão para nós hoje e o que é o dízimo para nós hoje. Então temos que entender a palavra quando ela é história, aprender com a história, porque toda palavra foi inspirada, divinamente inspirada para ensino para nós, né? Mas preste atenção, Hebreus 1, versículo 1 está dizendo que foi inspirado, Deus falou através dos profetas, então inspirou. Aos profetas também não foi a todos não, aqueles que ele quis. Foi lá nos livros, lá em Jeremias, né? Ele falou para Jeremias, Jeremias fala assim, que foi eu que estou falando com você, menina. Antes de você estar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Se Jeremias, se ele conhecia Jeremias antes, porque Jeremias era um deles, fazia parte daquele exército que foi criado. Entendeu? Lá em Gênesis 2, versículo 1. Fazia parte, assim como muitos, né? Muitos invisíveis e outros que estão aqui em carne, fazem parte daquele exército, que faz parte do projeto. Hebreus 1,14, não são todos ministradores para, naquele tempo falou para os que iam herdar a salvação? Entendeu? Então, os ministradores, servos, ministros é para serviço. Então, são muitos que foram criados antes da fundação do mundo. Vai lá em Efésios, né? E do capítulo 1, lê todo, que você vai entender. Foram criados antes da fundação do mundo. Então, ele falou, antes de você estar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E eu que botei você para profeta. Aí, indo lá, pulando para João, acho que é 15, 16, não foste vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. Então, como é que você vai aceitar Jesus? Vou ganhar alma para Jesus. Não sei quem vai me consagrar. Entendeu? Então, separe a obra terrena da obra divina. Entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, temos que respeitar todos, porque lá em Mateus, que acho que é 23, 23, diz assim, me parece que é Mateus 23, 23.
Você dá o dízimo do hortelã, do ermo, disso, daquilo, mas você está, entendeu? Esquecendo o que é outra coisa, principal. Você só está sendo religioso. Por isso que lá em Mateus 7, 23, já diz: apartai-vos de mim, menino. Entendeu? Não conhece que no reino espiritual, entendeu? Não é para você ser... O que importa é você entender o que eu estou falando. E hoje, a nossa lucidez está no reino de Deus, na graça eterna estabelecida, do qual o homem não tem capacidade nenhuma de renovar, de inovar, de fazer show, fazer isso, aquilo. Não tem. Então, como está lá escrito também em Jeremias 23, né? Que ele falou: eu mesmo vou recolher minhas ovelhas, né? Ainda não tinha vindo, no Messias não tinha vindo. Ele falou assim: eu mesmo vou lá e vou recolher, né? Lembra-se, Deus falava através dos profetas, Hebreus 1:1. Então ele falou: eu mesmo vou recolher as minhas ovelhas. Né? Lê lá todo o 23 lá. 16 ele disse assim: porque esse povo aí fala que sonhou no meu nome e tudo, mas eu não sei nada disso, não foi eu que falei nada, né? Então tem muita gente prometendo muita coisa em nome do eu todo, né? Fazendo muita coisa dizendo que é eu todo que falou, eu todo que mandou e tudo. E lasca, pega uma coisa lá que era para Israel, lasca para o povo hoje e tudo, e acaba ficando no deserto da ignorância, como o povo ficou no deserto da incredulidade com Moisés, né? Então, para terminar, eu acho que está em 2 Coríntios 3, ali no versículo, acho que 16, por ali, está escrito que aquele povo, que o Deus daquele século era Moisés, o Deus desse século, né, é Mamon. Então, que nós vemos a se converter de verdade, porque Deus é Espírito. E aonde há o Espírito, há liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de se aprender, liberdade de se libertar. Conhecereis a verdade vos libertará, não é verdade? Então, paz seja convosco. Vamos ficar hoje com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Então, para estarmos assim, assimilando, meditando uma palavra para hoje, para ontem, para agora, para todo sempre, eu vou deixar 1 João, né, no capítulo 2, aqui no versículo 27 ao 29, que diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção, né, vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, né, envergonhados na sua chegada. Então, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, procura apresentar-te a Deus, né, aprovado, como não tem que se vergonhar, e maneja bem a palavra, né? Preste atenção, tá bom? Então, amados, não vos escrevo que mandamento novo, está no versículo 7 do capítulo 1. Não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo, a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo novo mandamento. Vocês venham se renovar, não é renovar no amor, né? Porque o mandamento antigo e o novo é a mesma coisa. É João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, né?
unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha que a vida eterna. Então permaneça nesse amor. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha, né? A lucidez. Então, por favor, vamos meditar, né? Vamos meditar na palavra, vamos conhecer a palavra de Deus, né? Não só de ouvir pregar, não só de ouvir ensinar, não só de ouvir falar, mas vamos sim entender, né? Então, versículo 10 do capítulo 1 de 1 João. Então, aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Entendeu? Então vamos amar assim uns aos outros. Então começa aí, ó, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, comentando, tá bom? Beijo, Pai seja convosco. Se inscreva!